Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai apresentar aqui um programa que eu fiz para mostrar como a gente pode resolver uma equação matemática muito famosa na física, que é a equação de Laplace. Bem? Então eu vou apresentar aqui dois exemplos de como ela surge na física, né, e como a gente pode resolver de um jeito muito fácil, tá, com um algoritmo de computador que basicamente vai calcular médias aritméticas. Tá? Então é bem surpreendente que a gente possa resolver equações diferenciais parciais com um simples método aí de médias aritméticas, feitas assim, 300, milhares, centenas de milhares de vezes, como você preferir. Então, vamos aqui apresentar como a gente resolveu esse sistema e a gente vai ver também, dar olhada nas soluções, como é que elas aparecem para a gente, fazer uns gráficos interessantes. Certo? Então, o que é a equação de Laplace? Né? Em particular, ela é feita em 2D, facilita a gente olhar os nossos resultados. Então, basicamente, é o Laplaciano, que é um operador de cálculo vetorial, e a segunda derivada em cada direção. Né? Então, o Laplaciano 1D seria a derivada de segunda em x. O Laplaciano 2D seria essa derivada de segunda em x, mais o derivado de segunda em y, igual a zero. No caso, é igual a zero a equação de Laplace. Três dimensões seria derivada de segunda em x, mais derivada de segunda em y, mais derivada de segunda em z, igual a zero. Bem? E o Laplaciano é definido como sendo divergente do gradiente. Tudo bem? Então, se você viu os nossos vídeos aí de eletrostática, você sabe quem que é esse operador aqui, que é aplicado em um potencial. Tudo bem? Em um campo escalar, de maneira geral. E quando é que surge a equação de Laplace? Então, eu trouxe aqui duas motivações físicas para a gente. Então, uma primeira motivação é quando você vai resolver a equação do calor. Então, a equação do calor, né, que eu posso definir aqui um Uzinho, né, que vai ser uma temperatura, né, de cada ponto do espaço. A variação de temperatura, du dt em cada ponto, vai ser uma determinada constante física, multiplicada pelo Laplaciano da temperatura, certo? Ou seja, essa constante aqui vai depender, por exemplo, da condutividade térmica. Depende da capacidade térmica específica do material que é o material que você está analisando aí, o transporte de calor, enfim, né? Mas em sólidos, né, vale essa equação. O que acontece quando você está interessado em saber, dado uma questão de contorno de temperaturas, qual que é o perfil de temperatura de uma barra, de uma placa, de um sólido, né? Ou seja, qual que é o regime estacionário de fluxo de calor, ou seja, du dt igual a zero. Basicamente isso aí se resume a fazer o Laplaciano igual a zero, que é a equação de Laplace. Idem para cálculo de potencial elétrico, né? Você tem que o Laplaciano do P, o Laplaciano do potencial elétrico é menos ρ sobre ε0. O que acontece quando eu tenho um ambiente livre de cargas elétricas? Ou seja, os campos elétricos e potenciais elétricos são gerados em outro canto, e a gente está olhando aí o P, uma região que não tem cargas, não sei, ρ igual a zero. Quando ρ igual a zero, eu tenho que o Laplaciano de V igual a zero. Ou seja, essa equação física, né, essa equação de Laplace, ela pode valer tanto para um contexto de temperatura de uma placa de condução de calor ou um contexto de eletrostática, certo? Ou seja, Galileu falava que Deus escrevia, né, e o alfabeto era matemática, né? Então isso aqui meio que mostra que Deus escreve por matemática, mas ele escreve rimando, né? Você tem na termologia ou na eletrostática aí, estruturas matemáticas bem similares. Bem? Daqui para frente a gente vai falar de matemática. Tá? Então vamos nos dedicar agora a resolver essa equação. E essa equação e as soluções da equação de Laplace têm uma série de propriedades interessantes. A gente falou na sua aula de eletrostática que a gente tem que um potencial, um ponto da solução em determinado lugar é a média, né, de uma esfera, né, dos pontos equidistantes a ela. Isso aí vai ter consequências interessantes, né? Aqui vai ser o nosso ponto 3. E vai ser, a gente vai deduzir essa ideia de médias na vizinhança, né? Calculando derivadas por diferenças finitas. Tá? Então, o nome técnico de cálculo numérico, basicamente eu vou estimar as derivadas dessa função, né, em um determinado ponto.
né? E são diferenças finas que eu vou fazer diferenças aí realmente. Não tem como fazer um infinitesimal, então realmente eu vou tomar um ponto vizinho a um passo de H. Certo? Então tome aqui um potencial V, pode ser uma temperatura ou um potencial elétrico, não uma função V, determinado pontos. Como é que você calcularia a derivada dessa função nesse ponto? Eu posso fazer isso pensando em dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Tá? O lado para ir para o sentido positivo, posso olhar quanto o meu potencial aumenta se eu incrementar em x dele. Tá? Então, uma v de xy, duas dimensões. Derivada parcial em x, eu vou manter o y fixo e vario o x de um h. E divido por h, essa taxa de variação de v por h é a minha derivada parcial com relação à variável x. Né? Y mantém-se em constante. Mas eu poderia olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Eu posso olhar qual foi a última taxa de variação, né? V de xy e o x com decremento de h. Né? Ou seja, v de xy menos v de x menos h y sobre h. Ou seja, eu posso pensar tanto olhando, somando um h ou subtraindo um h. Certo? Ou seja, é o que a gente chama de derivada lateral à direita ou à esquerda. Quando você tem uma função e tem isso infinitesimal, essas duas coisas são iguais. Mas quando você tem um computador, você não tem uma função discreta, você tem aí amostras finitas, né? Então você pode ter uma determinada variação, né? Da derivada à direita e da derivada à esquerda. Agora, olha só. Se eu tenho uma variação à esquerda e à direita, eu posso olhar a variação das primeiras derivadas. Olha a esquerda e a direita. E a variação da primeira derivada é a segunda derivada. Tá? Então, isso é um jeito bem intuitivo de perceber que quando eu tomo essa variação das derivadas direita e esquerda sobre h, isso aqui me dá a segunda derivada. Isso pode ser demonstrado de forma mais formal, enfim, né? Não quero alongar tanto nisso, mas o fato é que um jeito muito inteligente de calcular numericamente uma segunda derivada é aquela expressão lá de cima menos a de baixo dividido por h. Me resulta em v de x mais h mais v de x menos h menos duas vezes o ponto que a gente está interessado. É a segunda derivada em xy. Ou seja, tem a direita mais a esquerda menos duas vezes o centro sobre h ao quadrado. Isso aqui é a nossa segunda derivada respeito à variável x. Tudo que vale para x é análogo para y. Então, para y eu tenho basicamente a mesma coisa, mas eu faria meus acréscimos e decréscimos não na variável x, mas na y, manteria o x constante. Então, eu calculei minha derivada parcial com relação a x, minha derivada parcial com relação a y. Se eu quero resolver a equação de Laplace em duas dimensões, eu preciso somar esses dois resultados e igualar a zero. Maravilha! Então, vou fazer isso aí. A soma das segundas derivadas vai me dar aqui esse trambolho, né? Que é grande, mas ele é fácil de entender. Você somava a esquerda e a direita, depois somava em cima e embaixo. Então, basicamente, você vai ter a soma com x mais h, x menos h, a esquerda e a direita. Se o y estiver no vertical, acima, y mais h, e abaixo, y menos h. Eu tinha menos 2v vai dar menos 4v sobre h ao quadrado. Isso aqui tudo na equação de Laplace é igual a zero. E aí, olha só, o que aparece quando eu faço aí a equação de Laplace? Esse h pode mandar se multiplicando, ele some do mapa. Eu vou isolar esse meu v de xy. Esse meu v de xy, perceba uma coisa muito interessante que aparece. Ele é igual à média aritmética de 4 pontos. À direita, à esquerda, para cima e para baixo. Em duas dimensões, eu tenho a média de uma circunferência, né? Se eu lidar aqui com coordenadas cartesianas e essa discretização de x e y, eu tenho basicamente essa média na circunferência na vizinhança e a média nos 4 pontos vizinhos de uma matriz, tá? De um potencial de x e y. Ou seja, a solução da equação de Laplace ela obedece a essas características, né?
um ponto ele é a média dos outros, certo? E aí, vamos imaginar que eu preciso resolver essa minha equação diferencial. Eu tenho equação de contorno, né? Que são pontos aí de potencial fixo, por exemplo, posso imaginar. O que que eu vou fazer para resolver essa equação diferencial? Eu vou usar essa propriedade, que o V é a média dos pontos vizinhos, e eu vou, assim, varrer várias vezes a matriz que eu tenho, e vou fazer médias aritméticas, médias aritméticas, médias aritméticas, de forma assim, repetidas, todos os pontos várias vezes. Tá? Então, assim que a gente vai atacar o problema. Então, nosso problema é de uma placa. Tá? Então, vamos aqui fazer 100 interações. Vou rodar aqui 100 vezes uma matriz de 50 por 50, ou seja, 50 por 50, eu vou ter 50 quadrado 2.500 vezes, multiplicado por 100. 1.500, 25.000, ou seja, eu vou fazer 250.000 médias aritméticas. Bem? Basicamente, vou começar tudo. Esse aqui estou bastante inicializando a minha matriz de pontos. O potencial aí é zero para todo mundo, ou seja, eu não sei quem que é o resultado mesmo. Vou colocar zero. Tá? Aqui eu tenho minha condição de contorno. Eu vou colocar, né, nas bordas 1 no x igual a zero, o y qualquer. O x final eu vou colocar menos 1, certo? Ou seja, vou colocar aqui temperatura como se fosse uma temperatura alta, temperatura baixa. E o resto, só para não perturbar nada, vou colocar menos A dos dois lados, certo? E aí, então, a gente vai dar uma olhada no que vai acontecer. E as coordenadas variam de menos 1 a 1. Tá? Então, se eu colocar aqui a temperatura 1 e aqui a temperatura menos 1, o resto está em zero. Eu vou fazer médias aritméticas e isso aí vai resolver a equação de Laplace. Vamos verificar. Basicamente definir esses passos, né? Na verdade, eu vou fazer aqui, o Maxim estava em 100, vamos fazer aqui, manter o 100 como a gente tinha antes. Tá bom? Vamos rodar esse trecho de código. Ele demora um pouquinho, rapidinho. Depende, às vezes, da quantidade de coisas que eu tenho aberto, mas basicamente, olha só. Eu vou fazer 100 vezes, varrer todos os pontos x, varrer todos os pontos y. Cada ponto eu vou tomar P de IJ igual a média aritmética 1/4 multiplicado pela soma dos 4 valores. Né? No final de cada passo, eu sempre aplico a condição de contorno para garantir que eu sempre tenha meu contorno aí sendo obedecido. Tá bom? Feito isso, a gente nem precisa do jeito que eu escrevi aqui, mas deixa quieto. Tá? Porque a gente não está na borda aqui. O que acontece nessa solução? Vamos dar uma verificada aqui. Gráfico 3D. Opa! Eu tenho aqui minha temperatura alta, o potencial alto, tanto faz. Aqui eu tenho minha temperatura baixa. Eu tenho uma coisa que me lembra um pouquinho uma rampa, né, gente? Olha só. Pode colocar aqui um map. Cara, mas percebe que tem uma curvatura aqui um pouquinho, né? A gente pode olhar também aqui, perceber que a rampa não está exatamente uma reta, né? Será que deveria ser uma reta? Tá meio abalado aqui. Olha, isso aí é o que a gente faz quando a gente tem uma barrinha. Dá uma ponta, sei lá, 0 graus Celsius, outra 100 graus Celsius. O nosso desenho aqui é uma temperatura que obedece uma reta. É exatamente isso que a gente está fazendo. Né? Por que dá uma reta? Porque a reta é a solução da equação de Laplace em uma dimensão. Mas não deu uma reta aqui, né? Qual que será o motivo? Basicamente porque você precisa fazer mais médias. Então eu vou repetir aquele nosso procedimento para mais 300 interações, completando um total de 400 vezes 2.500 pontos. A gente vai fazer 1 milhão de médias aqui, literalmente. Então aqui demorou mais uns segundos. Então fiz mais 300 interações, médias pontos a pontos, repetidamente. Se a gente rodar agora nosso gráfico, opa, agora eu não consigo mais ver curvatura. Nosso mapa de calor aqui. Agora nós temos uma coisa aqui estratificada assim nas horizontais, né? Então começa aqui em temperatura menos 1, mais 1, desculpa, vai até
menos 1. Então, varia aqui as cores junto com a escala. Se a gente olha cortes, tinha quantos pontos lá em cima? 50 pontos, né? Então, vamos olhar aqui o 25. Fazer um corte aqui bem no centro. Reta, né? Um corte, não sei se tinha antes. Reta, né? Um ponto mais para o final. Reta. Então, a barra realmente está variando aqui linearmente a temperatura. E antes a gente tinha uma dependência aqui do lateral, né? Olha aqui. Basicamente não percebe nada, né? Então, essa variação aqui ao longo da placa basicamente desce devido só de uma variável. Bem? Então isso aí seria uma placa com duas temperaturas em duas pontas, certo? Isso é um problema que a gente pode destacar. Outro problema bem interessante seria, por exemplo, calcular o potencial elétrico, né, entre dois cilindros. Um cilindro com potencial, coloquei aqui, verificar, potencial de 20. Tá? Então tem um cilindro interno de raio 0,1, ou seja, dê as unidades que você preferir. Tá? Tô tudo adimensional, só números aqui. Mas, sei lá, 0,1 metros, o cilindro externo com 0,8, ou seja, dentro, a 20 volts, o cilindro fora a 0 volts, certo? E a nossa condição contorno vai ser basicamente o cilindro interno está sempre mantido a 20 volts e o externo está aterrado. Então, qual que é o perfil de potencial elétrico que satisfaz a equação de Laplace, né? Percebam que aqui eu não tenho cargas, então posso pensar realmente simplesmente em equação de Laplace aqui, tá bom? A ideia que a gente vai fazer é muito parecida com o que a gente fez antes. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais de interação, 300 e 101 pontos, certo? Vou inicializar a minha matriz de potencial, agora V2. A condição de contorno, antes a gente só mexia nas bordas, né? Aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou mexer dentro do cilindro maciço, potencial fixo a 20, e fora do cilindro externo, ter sempre V igual a zero. Tá? Então eu tenho aqui um condutor interno e um condutor externo, certo? Então eu tenho aqui essas duas condições de contorno, defino isso, certo? E aí agora eu vou fazer a interação aí 300 vezes nos 101 pontos. Então, vamos lá, fazendo interações. Que demora um pouquinho mais. Você vai tomar um café e aí você tem agora a sua solução da equação de Laplace para dois cilindros condutores. Vamos aqui verificar, gente. Nosso mapa de calor. Opa! Então, olha só. Aqui dentro eu tenho 20 volts, ou seja, que é o meu condutor. Na vizinhança eu tenho, então, o meu potencial decrescendo, né? Até chegar no final que está em zero. Aí fica tudo muito escuro, a gente não consegue perceber mais a diferença, certo? Se a gente quiser visualizar aqui em 3D, essas funções, olha que bacana. Tem o meu potencial interno aqui, esse topo, aí vai decaindo com uma simetria cilíndrica até que chega o condutor externo aqui, esse ponto, certo? Então, bem bacana aqui esse resultado. Pode fazer um corte e olha o que acontece aí em termos de uma função, né? Eu tinha exterior do meu cilindro, né? Aqui eu entro no meu cilindro externo, sobe o potencial até meu cilindro interno, é um condutor metálico, então tudo é equipotencial, né? A 20 volts, volta a cair e aqui eu saio do meu cilindro e termino o nosso sistema, tá bom? Então, gente, isso aqui é uma coisa muito legal, né? Estou resolvendo equações diferenciais, parciais, né? Com um algoritmo computacional
muito simples, que basicamente é o coração do algoritmo, tudo está aqui. Você varrer a matriz várias vezes, né? Tomar médias aritméticas e aplicar condições de contorno. Faça isso aí centenas de vezes com todos os pontos que você tiver, e aí você tem soluções da equação de Laplace. Tá? Em dois contextos, um de mais pensando em temperatura e o outro pensando em eletrostática. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, curte aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tá? Vira membro do canal também, se você gostou disso aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.